Você provavelmente já viu algum pianista, tecladista realizando um improviso. O que é um improviso? É uma hora que ele está tocando ali, não foi nada planejado, mas sim algo que ele criou na hora. E esse improviso pode parecer algo extremamente difícil e irreal ou muito distante da sua realidade. Seja, às vezes você tem muita dificuldade em entender o que ele está fazendo, enquanto na real você não precisa saber o que ele fez em cada nota. Mas você precisa entender a estrutura, aquilo que compõe a base para que ele possa desenvolver aquele improviso. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa aula, sobre escala maior, um dos pilares de toda a música, não só do improviso, mas de todo o sistema harmônico, de toda a construção dos acordes, de toda a música aqui na nossa região, no Ocidente, é pautada sobre essa escala. Nós vamos estar discutindo e destrinchando ao longo desse vídeo tudo sobre escala maior. Eu sou Pedro Cardoso e fica comigo até o final porque eu te garanto que esse conteúdo vai transformar a sua maneira de tocar. É de grande importância a gente entender o que é uma escala, para que a gente venha entender o que é escala maior. Basicamente, a escala ela é uma família, um grupo de notas específicas. O que eu tenho que saber diferenciar aqui para entender o que é uma escala? Basicamente, a diferença de nota e acorde. O que é uma nota? A nota ela é singular. Por exemplo, posso tocar essa nota. Essa é uma nota Dó. O que é diferente de eu fazer isso aqui. Isso aqui é um acorde de Dó maior. Quando a gente fala em escala, nós falamos em famílias, em grupos de notas, ou seja, notas são individuais, acordes são grupos, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz notas. Agora, se eu fizer isso aqui, eu fiz acordes. Então, essa é a primeira diferença para a gente entender o que é a escala. E a escala, ela é uma família, um grupo de notas. Mas beleza, Pedro, entendi. Ela é uma família, um grupo de notas. Mas como que eu vou saber quais notas que compõem uma determinada escala? E aí é que tá. Toda escala tem basicamente duas características. Quais são as duas características da escala? A quantidade de notas e a relação intervalar dessas notas. Tá, Pedro? Quantidade de notas é algo muito simples de entender. Tem escalas que, por exemplo, tem 7 notas. Vou fazer um exemplo aqui. Se a gente contar, ó, existem 7 notas distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No exemplo, eu repeti novamente o Dó, mas nota que eu fiz ele aqui no começo. Então, o que existe? 7 notas diferentes. Então, uma característica dessa escala é que ela possui 7 notas diferentes. Posso pegar um outro exemplo. Nota que essa escala possui só 5 notas diferentes. 2, 3, 4, 5. Depois eu repeti o Dó novamente. É uma escala aqui que só possui 5 notas. Eu repeti o Dó novamente, então eu não conto ele novamente. Mas existem outras escalas que também possuem 7 notas. Então, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma outra escala que possui 7 notas. Existe uma escala que possui todas as notas. Essa é uma escala que possui todas as notas, né? Ela possui as 12 notas que existem no nosso sistema aqui do Ocidente. Então, o conceito de quantidade de notas é um conceito muito simples de entender. É basicamente quantas notas diferentes que compõem a escala. Mas em relação intervalar, o que é isso? E isso é muito interessante saber porque, por exemplo, vão existir diversas escalas que possuem 7 notas assim, como a que nós vamos ver hoje, né? Que vai ser mais especificamente sobre a escala maior. Mas o que diferencia, né? Por exemplo, se a gente fosse só pela quantidade de notas, tem inúmeras escalas que possuem 7 notas, inúmeras mesmo. Eu posso citar algumas aqui, maior, os modos gregos inteiros, então, por exemplo, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócreo. Aí vem as derivadas da escala menor, né? Escala menor melódica, menor harmônica, um outro exemplo, escala alterada. Então, assim, tem diversas escalas que possuem 7 notas, mas o que diferencia essas escalas não é a quantidade de notas, e sim a relação intervalar.
Beleza, vamos estar entendendo aqui o que é relação intervalar. Para a gente entender o que é relação intervalar, nós vamos ter que definir de forma rápida aqui e simples o que é um intervalo. Né? Pensa aí comigo, deixa aí nos comentários o que você acha que é um intervalo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever para que você possa estar acompanhando esse trabalho e você possa estar agregando a seu jeito de tocar novos conhecimentos, às vezes conhecimentos complexos ou conhecimentos simples, mas que fazem toda a diferença na sua forma de tocar. E eu te garanto que se você estiver me acompanhando, você vai estar aprendendo muitas coisas que você não sabia de uma forma completamente simples. Aproveita, se inscreve e já deixa seu like aqui embaixo. Os intervalos, o que eles são? Quando a gente pensa no intervalo, vamos pensar na palavra intervalo, não vou pensar em música. Quando a gente pensa em intervalo, o que é um intervalo? O intervalo é uma distância. Então, por exemplo, tem a cidade de São Paulo, tem a cidade do Rio de Janeiro. Entre São Paulo e entre o Rio de Janeiro, temos um intervalo. Né? O que isso quer dizer? Se você mora em São Paulo, por exemplo, e quer chegar no Rio de Janeiro, quando você pisar na rua, você não vai chegar no Rio de Janeiro. Né? Você tem que andar uma quantidade determinada de quilômetros, vai demorar uma quantidade determinada de tempo, mas existe um intervalo entre as duas cidades, um intervalo que a gente pode medir em quilômetros, por exemplo, em metros, enfim. Então, o que é um intervalo? É uma distância entre dois pontos, certo? Por exemplo, estou no exemplo aqui, entre a cidade de São Paulo e entre o Rio de Janeiro. Um outro exemplo de intervalo é, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, são 4 horas da tarde. Né? Então, vamos supor que eu demore aqui 1 hora para gravar esse vídeo. Então, às 5 horas da tarde, aí eu estou parando. Então, o que é? Entre o tempo que eu demorei para gravar o vídeo foi de um intervalo de 1 hora, que eu comecei às 4, terminei às 5, né? Então nota que o intervalo ele é uma distância que fica entre dois pontos, seja ele um objeto, seja ele um tempo, seja ele uma cidade, seja ele uma localização, enfim, é uma distância que há entre dois pontos. Mas beleza, como que seria um intervalo musical? O conceito de intervalo musical não é tão diferente desse exemplo que eu tenho dado. Ele é basicamente uma distância que possui entre duas notas. Beleza, Pedro, entendi, é uma distância, mas como que a gente pode classificar essas duas notas? A gente vai medir em quilômetros? A gente vai medir em horas, segundos? Como que a gente vai medir esse intervalo? Então, basicamente, qual que seria a unidade de medida dos intervalos? Os semitons. E é muito simples entender isso, vou estar demonstrando para vocês aqui no teclado. Por exemplo, tem uma nota Dó. Nota que as notas mais próximas da nota Dó é um Si, certo? Se eu fosse para baixo, ou um Dó sustenido. Né? Essa distância das notas mais próximas nós chamamos de meio tom ou um semitom. Né? Então, por exemplo, quando eu falo entre a distância de um Dó para um Dó sustenido, é um semitom ou meio tom. E essa distância aí? Pausa o vídeo agora um pouquinho e pensa aí um pouquinho. Deixa aí nos comentários aí o que você acha que é essa distância do Dó para o Ré. Muito bem, essa distância do Dó para o Ré é 2 semitons. A distância do Dó para o Ré sustenido, 3 semitons. Dó para o Mi, 4 semitons. Muito simples de entender, certo? A gente tem uma outra nomenclatura que a cada 2 semitons nós temos um tom inteiro. Então eu poderia falar que, por exemplo, no Dó para o Dó sustenido existe um semitom. No Dó para o Ré existe 2 semitons. Correto? Foi o que a gente acabou de ver agora. Mas eu poderia falar um pouquinho também que ao invés de falar 2 semitons, ela possui um tom inteiro. Poderia falar que ao invés aqui de ter 3 semitons, poderia falar que tem um tom e meio. Em vez de falar que aqui, em Dó e Mi, tem 4 semitons, poderia falar que tem 2 tons inteiros. Então tá vendo que o conceito de intervalo sempre tem duas notas, né? Por exemplo, um Dó e uma outra nota qualquer, por exemplo, Dó e Mi, né? E eu tenho uma distância entre essas duas notas, basicamente, que é classificada em tons e semitons. Mas beleza, Pedro, o que isso tem a ver com escala maior? Nós estamos falando aqui, nós estávamos falando de intervalos, de relação intervalar, mas o que isso tem a ver com escala maior? Então, vamos demonstrar agora.
Para a gente entender o que é essa relação intervalar mesmo e como isso funciona, vamos usar o exemplo prático de uma escala. Provavelmente, né, ou você já teve algum contato, né, com essa escala, às vezes você já até sabe do que eu vou falar aqui, ou às vezes se você não sabe, é porque ninguém nunca te disse, mas na real você já sabia sim. Se você conhece as notas musicais, você já conhece essa escala, que é a escala de Dó maior. Quais são as notas que compõem a escala de Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as notas que compõem a escala de Dó maior. Beleza, Pedro. Vamos entender agora o conceito de relação intervalar sobre essa escala. No nosso exemplo aqui, eu vou repetir o Dó mais uma vez. Então, vou fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente, tá? Para a gente estar entendendo e compreendendo aqui como que funciona esse conceito de relação intervalar. Então, nota que nós vamos começar a medir as distâncias, os intervalos entre as notas. Então, por exemplo, tem o Dó e tem o Ré. Correto? Qual que seria a distância entre essa nota? Nós já falamos aqui nesse vídeo. É uma distância de 2 semitons ou um tom inteiro. Correto? Então, você vai acompanhando aí que nós vamos anotando. A distância, nós vamos fazer a próxima relação intervalar nas próximas duas notas. Então, o Dó e Ré é um tom. Vou pegar o Ré e vou para a próxima nota da escala, que é o Mi. Qual que é a distância entre essas duas notas? Se você contar, ó, um semitom, um tom também. Então, a distância do Ré para o Mi é um tom inteiro. Se eu pegar as próximas duas notas da escala, Mi e Fá, nota que aqui não tem um sustenido no meio, portanto, a distância do Mi para o Fá é um semitom, ou meio tom. Do Fá para o Sol, nota que aqui a distância vai ser de um tom. Por quê? Ó? Um semitom, um tom. A distância do Sol para o Lá, nota que vai ser um tom também. Por quê? Ó? Um semitom, dois semitons, ou que é a mesma coisa que um tom. A distância do Lá para o Si vai ser de um tom também. Por quê? Ó? Um semitom, dois semitons, que é a mesma coisa que um tom. E nota que do Si para o Dó vai ser um semitom, né? Por quê? Nós não temos aqui um sustenido. Essa é uma distância mais próxima, essa é a menor distância que nós vamos ter entre o Si e o Dó, a distância de um semitom. Então, o que nós ficamos aqui? Nós ficamos com uma fórmula, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que é isso, Pedro? O que é isso? Isso é a relação intervalar. Então, por exemplo, se nós pegássemos essa mesma relação intervalar, e nota que nessa escala nós começamos pela nota de Dó, correto? Mas se a gente pega essa mesma relação intervalar e começa por um outro ponto de partida, nós vamos descobrir uma outra escala. Então, por exemplo, vamos querer descobrir como que é a escala de Sol maior. Então, nós vamos pegar, nós sabemos que a escala de Dó maior tem 7 notas e possui essa relação intervalar. A escala de Sol maior vai ter 7 notas e vai possuir essa relação intervalar. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da escala de Sol e vamos aplicar essa mesma relação intervalar, só que diferentemente da escala de Dó, nós vamos começar em Sol. Então, por exemplo, Sol para o Lá, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, olha a escala. Pedro, eu posso fazer isso de qualquer ponto de partida? E a resposta é sim. Então você consegue descobrir qualquer escala desde que você saiba essa relação intervalar. Por isso que é tão importante você saber e entender o conceito dessa relação intervalar, né? Que é algo relacionado aos intervalos, à distância entre as notas. Agora, de forma prática, eu vou estar passando aqui um exercício para que vocês venham a treinar a escala maior, né, da forma mais correta possível, né, mais especificamente sobre algumas escalas, né, vou usar
passar para vocês a digitação tanto da escala de Dó maior quanto a de Sol, que foi as duas que nós falamos nessa aula hoje aqui. Essa digitação vai valer para várias escalas, por exemplo, a escala de Lá, a escala de Ré, a escala de Mi. Dá para fazer na escala de Si também, mas já vai ter um pouquinho mais de dificuldade de você manter essa digitação. As escalas com pontos de partida bemol ou sustenido, elas já vão possuir uma digitação mais diferente, né? E a gente pode estar fazendo um vídeo aqui mais específico sobre a digitação dessas escalas. Mas por enquanto, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou estar focando só nessas duas escalas, tanto na escala de Dó quanto na escala de Sol, que você vai ver que possui a mesma digitação, tá? O que eu quero dizer com digitação? É a nossa posição dos dedos. Então, para a gente estar entendendo sobre como treinar essa escala maior de uma forma prática, eu vou até mudar minha câmera aqui, né? Espero que esteja dando para ver minhas mãos. E como que nós vamos fazer? Pensando na escala de Dó maior, como eu disse, a digitação ela vai valer para praticamente a escala de Dó, de Sol, de Ré, de Lá, de Mi e uma parte ainda de Si. Vai ser para todas essas. Então, vou passar essa digitação. Como que é a digitação? Nós temos que entender como que são os dedos. Então, esse é o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Como que vai funcionar? As notas da escala de Dó, como a gente já viu, né, são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o que eu vou fazer? Vou tocar o Dó com o dedo 1, o Ré com o dedo 2, o Mi com o dedo 3. Quando eu chegar no dedo 3, ao invés de eu tocar o Fá com o dedo 4, que seria o mais lógico, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o nosso dedo 1, o dedão, por debaixo. Aqui talvez não tenha tanto para ver, mas estou passando aqui, ó, com ele aqui por debaixo, tá vendo? Sem tirar o dedo da tecla. Passei o dedo por debaixo, posicionei. Na hora que eu for apertar o dedão, eu vou tirar o dedo, ó. Eu vou tirar o dedo 3, ó. Viu? E aí, agora sim, eu vou até o final. Sol, dedo 2, Lá, dedo 3, Si, dedo 4 e Dó, novamente, dedo 5. Vou mais uma vez. 1, 2, 3, dedo 1 novamente. 2, 3, 4, 5. E na hora da volta vai ser a mesma coisa, só que ao contrário. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu chegar aqui, o que eu vou fazer? Passar o meu dedo 3, ó, por cima aqui, tá? Do nosso dedo 1 e completar até o final. 3, 2, 1. Mais uma vez inteiro. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Com a mão esquerda, a mesma coisa, só que de trás para frente. Então, ó. 1, 2, 3. Passei o 1 de novo por debaixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. E nós podemos juntar as duas mãos, por exemplo. Nota que eu estou partindo aqui do mesmo Dó, mas eu posso partir de Dó diferentes. Esse aqui é um pouco mais complexo, vocês vão entender quando vocês forem fazer. Ó. Um conselho que eu dou para vocês é sempre treinem isso aqui com o metrônomo. Então eu vou colocar o metrônomo aqui no teclado. Então aqui estou numa velocidade de 60, tá? E vou treinar junto com ele. Esse aqui também. Né,
É um ótimo indicador para saber se vocês estão realmente fluentes, é você estar conseguindo fazer com o metrônomo. Né? Se você vê que você está fazendo isso com muita facilidade, eu aconselho você a aumentar essa velocidade. Se você está tendo muita dificuldade, reduza essa velocidade para uma velocidade que você se sinta confortável. O importante não é fazer rápido, tá? O importante é você conseguir fazer de uma maneira constante. Isso que importa. Agora, caso você queira treinar velocidade, o que você pode fazer? Vou soltar o metrônomo novamente 60. Nota que eu estou fazendo junto com ele, certo? Ó. Nós podemos, ao invés de fazer junto com ele assim, o que eu posso fazer? A cada batida do metrônomo fazer 2 notas, que são justamente as colcheias. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, né? Então, se você ainda quer fazer mais rápido, você pode fazer a cada batida do metrônomo 4 notas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Né? Se você tem muita dificuldade com isso, eu fiz uma aula falando sobre dedilhados e eu falei muito sobre essa rítmica que eu acabei de usar, que foi a semicolcheia. Então, se você ainda não assistiu, cola nesse vídeo lá primeiro para você estar entendendo o que eu estou fazendo aqui nessa questão de velocidade. Que eu te garanto que eu te passei uma dica lá muito boa, tá? Para você estar entendendo sobre essa rítmica, tá? Então, né, confere lá o vídeo primeiro, depois volta aqui para você estar entendendo sobre o que eu acabei de fazer dessa questão da velocidade em si. E o outro exemplo que a gente pode ter é a escala de sol, né? Ela vai ter a mesma digitação, só que qual é a diferença entre a escala de sol e a de dó? Basicamente é o seguinte, a de sol vai ter um sustenido, que vai ser o fá. Tá? Então, por exemplo, a escala de sol vai ser o seguinte, ó. 1, 2, 3, passa 1 de novo, 1, 2, 3. Ao invés de eu tocar esse Fá aqui, ó, vou tocar o Fá sustenido, né? Mas a digitação é a mesma, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mesma coisa com a mão esquerda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Juntando as duas mãos. Então, pratique bastante essas escalas para que você possa estar tendo fluência sobre esse assunto. Agora, de forma prática, nós vamos estar utilizando tudo que a gente viu sobre escala maior, sobre rítmica, de uma forma que a gente consiga criar algum improviso sobre isso, tá? O improviso nada mais é do que você ter um conhecimento prévio de uma escala e ter um conhecimento prévio de acordes. Então, se você sabe um pouquinho sobre escala e sabe um pouquinho sobre acordes, às vezes até se você só sabe sobre acordes, você já consegue improvisar, tá? Mas a escala vai agregar muito ao seu improviso. Então, basicamente, vamos pensar aqui numa harmonia, né? O que é uma harmonia? É um conjunto aqui de acordes que nós vamos estar improvisando em cima, tá? Então nós vamos estar pensando aqui numa sequência de acordes e sobre esse acorde nós vamos estar improvisando. Então a base aqui que eu pensei, né? Lembrando que você pode pegar outros acordes, não precisa necessariamente ser esse, mas a base que eu pensei aqui, que foi a que eu fiz no começo desse vídeo, foi Fá, Fá maior, né? Um Dó com Mi. A gente pode fazer um Mi menor também, né? Eu gosto muito do Dó com Mi, que a sonoridade dele é diferente, né? Mas eu estou fazendo essa formação aqui por enquanto, né? Um Dó com Mi e um Ré menor. Tá, mas aí como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esses acordes com a mão esquerda. Então, por exemplo, o Fá, o Dó com Mi e o Ré menor. Tá? Então, de forma, para a gente simplificar, não acrescentar muitas coisas na mão esquerda e ficar um negócio muito simples, eu vou só tocar ele e segurar, como se a gente estivesse tocando uma rítmica em semibreve. Certo? E na nossa mão direita, aí sim nós vamos partir para o improviso. Então, nós vamos começar aqui pensando numa rítmica. Então, por exemplo, né? Novamente, se você não assistiu a aula sobre dedilhado, volta agora, assiste, porque ela vai te agregar muito para o que eu vou falando aqui. Às vezes você vai
cai de paraquedas aqui, você não vai estar entendendo muito bem esses termos de semicolcheia, o que isso significa. Eu fiz uma aula muito legal e vai te agregar de uma forma muito grande, só de você assistir e aplicar os conceitos. Então volta lá, assiste a aula, né, e depois volta nesse ponto aqui. Agora, claro, né, se você já sabe sobre esse assunto, ou se você de alguma forma já tem algum conhecimento prévio sobre isso, ou às vezes se você não tem conhecimento nenhum, você vai conseguir entender, mas eu te garanto que você assistindo aquela aula, você vai conseguir agregar muito mais ao seu repertório de improviso e tudo mais. Bom, mas vamos por exemplo. Então eu vou pensar aqui, por exemplo, numa rítmica em semicolcheias sobre o Fá, por exemplo, e a escala de Dó maior, olha. Fazer a mesma coisa no Dó com Mi. Mesma coisa em Ré menor. Olha que bonito. Vou acrescentar uma escala ascendente, ó. Vou acrescentar agora, por exemplo, algumas pequenas pausas, olha. Vou acrescentar agora, por exemplo, o arpejo dos acordes. O que é isso? Basicamente, eu vou fazer o acorde, né? Fá maior, por exemplo, que quando estiver fazendo Fá maior, mas de uma forma que eu toque ele de forma melódica, toque notas, assim como eu defini, né, a diferença de notas e acordes no início dessa aula. Então, eu vou tocar, ao invés de tocar ele o grupo inteiro, vou tocar ele de forma melódica, né? Efetuando notas, né? Assim, por exemplo, ao invés de tocar assim, toca assim, né? Então, olha só que bonito, vou misturar as escalas com os arpejos. O que eu fiz aqui? Eu só fiz algumas rítmicas mais rápidas, mas basicamente tudo que eu utilizei aqui foi notas na escala de Dó maior, misturado com os arpejos, e aqui eu já tenho um improviso, né, que soa de uma forma completamente bonita, né? E aqui eu já tenho um improviso, né, pensando só sobre escala maior, claro que os grandes improvisadores não utilizam só escala maior, mas entenda que escala maior, ela vai dar origem a praticamente todas as outras escalas, todos os modos gregos, né, a outras escalas, a todas essas alterações e tudo mais. Então, ela é muito importante que você tenha o conhecimento, né? Poxa, quero estudar improviso, por onde começar? Comece por escala maior, porque a escala maior, ela é basicamente a escala que é utilizada em praticamente todas as músicas aqui no Ocidente. Claro, existem suas exceções, nem toda música é igual, às vezes a música é pensada sobre uma outra ótica, mas na maioria das músicas, né, são construídas sobre essa escala. Então, comece por essa escala, né? Pratique bastante ela, faça os exercícios de forma que você tenha uma fluência,
né? A grande questão do improviso não é que você não tenha criatividade, mas sim que você tenha que ter fluência, um conhecimento. Para mim, o que é criatividade? Criatividade é repetição. Repetição daquilo que você já sabe fazer. Então, se você sabe escala maior, se você domina, você vai conseguir improvisar. Se você tem um conhecimento sobre rítmica, se você tem um conhecimento sobre acordes, se você tem um conhecimento sobre escalas, você vai conseguir improvisar. Pratique bastante essa escala maior. Essa escala maior é muito importante porque ela é a base de praticamente toda a música aqui no Ocidente. É claro que tem as músicas que são pautadas e construídas sobre alguma outra escala, né? Até porque se todo mundo fosse construído sobre a mesma ótica, todas as músicas seriam muito parecidas ou muito idênticas, mas comece pela escala maior. Às vezes a gente não valoriza tanto, já que é partir para outras escalas, né, com mais alterações e tudo mais, modos críticos, mas só o fato de você conhecer a escala maior, ter uma fluência da escala maior, você vai conseguir criar, né, dedilhados, né, muito interessantes, né? Você vai conseguir criar improvisos muito interessantes, porque às vezes a gente não valoriza tanto essa escala, mas essa escala é que é base para praticamente todas as outras, todos os modos gregos, as escalas menores, as escalas com mais alterações, ela é que vai dar origem a basicamente todas as outras escalas que você escuta, talvez, né, no improviso, de uma forma, poxa, esse cara fez um negócio aqui que eu não entendi que ele está fazendo não, mas comece pela escala maior. Valorize essa escala, pratique esse exercício. O improviso, o que é o improviso? Às vezes a pessoa associa que o improviso é um processo 100% criativo, mas isso não é verdade. O improviso é basicamente repetição daquilo que você já sabe fazer. Para mim, criatividade é repetição. Repetição de tudo aquilo que você já sabe fazer. Treine em escala maior, de forma que você consiga treinar em todos os pontos de partida, em todas as tonalidades. Treine em escala maior, com as duas mãos. Esteja criando uma rotina, até uma hora que você esteja fluente nessas escalas e você consiga, né, fazer de uma forma eficiente. Eu sou Pedro Cardoso e se você gostou desse vídeo, achou muito interessante, né? Compartilhe aí com um amigo seu que é tecladista, ou às vezes com um amigo seu que é algum músico, que esse conteúdo vai agregar para você ou para o seu amigo. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha aqui o nosso vídeo, nosso trabalho, que eu vou estar sempre trazendo para vocês, né, um conteúdo que de forma que a gente possa crescer juntos, que nós possamos de uma forma simples estar aprendendo e crescendo juntos nessa comunidade de tecladistas, de pianistas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e espero você até o próximo vídeo.